Gênesis a Apocalipse, Jesus Cristo é tema central das Escrituras. Podemos observar isso de Gênesis a Apocalipse, Gênesis capítulo 3 versículo 15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Êxodo Cordeiro Pascal, capítulo 12 versículo 1-5, E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: 2 Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. 3 Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. 4 Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. 5 O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Levítico Sacrifício Perfeito, capítulo 4 versículo 13-21, 13 Mas, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e forem cultados, e quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho, por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação, e os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu, e daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação, e tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la sobre o altar, e fará a este novilho, como fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É expiação do pecado da congregação. Números aquele que foi levantado para nossa cura e redenção e rocha ferida, capítulo 21 versículo 9, Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Deuteronômio é o verdadeiro profeta, capítulo 18 versículo 18-22, 18 Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca, e ele dirá a vocês tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Josué 5, maior que versículo Josué 5 horas e 13 minutos a 15 Josué 5 horas e 13 minutos, traço 15 Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós, ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Juízes é o nosso libertador, capítulo 3 versículo 9. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Quenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. Ruth é o parente resgatador, capítulo 3 versículo 8-18, fecha parênteses no meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse a ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por
por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui. De manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear a ponto de alguém poder ser reconhecido. Boaz pensou, ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse, traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou, como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo que Boaz lhe tinha feito, e acrescentou, ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo, não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi, agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Samuel é o rei esperado da nação, capítulo 8 versículo 5, fecha parênteses, e disseram-lhe, tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos, escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Reis é o rei prometido, capítulo 4 versículo 34, fecha parênteses, homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Uma Crônicas é o descendente de Davi, capítulo 3 versículo 10, fecha parênteses, o filho de Salomão foi Roboão. O filho de Roboão foi Abias. O filho de Abias, Asa. O filho de Asa, Josafá. Esdras é o ensinador divino, capítulo 7 versículo 10, fecha parênteses, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Neemias é o reconstrutor, capítulo 2 versículo 18-20, fecha parênteses, então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem, o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o sérvio Amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram, que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Ezequiel é o Senhor que reinará, capítulo 33, fecha parênteses, diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Daniel, o ancião de dias, capítulo 7 versículo 13, em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Oséias, o marido fiel, o orientador, capítulo 1, versículo 1-5, fecha parênteses, palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições, e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu, e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Joel é o juiz das nações, capítulo 3 versículo 12, Amós é o Deus do fogo, capítulo 1 versículo 4, fecha parênteses, porei fogo na casa de Azael, e as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadad. Obadias é o Salvador, capítulo 21, fecha parênteses, os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Jonas é a salvação do Senhor, capítulo 2 versículo 9, fecha parênteses, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Miteias é o ajuntador de Israel, capítulo 2 versículo 13, fecha parênteses, aquele que abre o caminho irá adiante deles. Passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Naum é o cavaleiro da espada frenejante, Abacuque é o puro de olhos, capítulo 1 versículo 13, fecha parênteses, teus olhos são tão puros que
não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Mateus é o rei e Messias, capítulo 2 versículo 6. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Marcos é o servo de Deus, capítulo 15 versículo 9. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Lucas é o filho do homem, capítulo 12 versículo 8. Eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. João é o Filho de Deus, capítulo 1 versículo 14, fecha parênteses. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Atos é o Cristo ressurreto, capítulo 2 versículo 24, fecha parênteses. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Romanos é a justiça de Deus, capítulo 8 versículo 30, fecha parênteses. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Joel, nosso Redentor que vive, capítulo 19 versículo 25, Salmos é o nosso socorro e alegria, capítulo 46 versículo 1, Provérbios é a sabedoria de Deus, capítulo 8 versículo 22-36, Eclesiastes é o pregador perfeito, capítulo 12 versículo 10, fecha parênteses. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. Cantares é o nosso amado, capítulo 2 versículo 8, fecha parênteses. Esta é voz do meu amado, ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Isaías é o servo do Senhor, capítulo 42 versículo 1. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Jeremias é o Senhor dos exércitos, capítulo 31 versículo 18. Ouvi claramente Efraim lamentando-se, tu me disciplinaste como a um bezerro indomado, e fui disciplinado. Traze-me de volta, e voltarei, porque tu és o Senhor, o meu Deus. Lamentações é o Consolador de Israel, capítulo 1 versículo 2. Terceiro João é verdade, versículo 4, fecha parênteses. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Judas é o único dominador e Senhor, versículo 4, fecha parênteses. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Apocalipse é o Alfa e o Ômega, capítulo 22 versículo 13, fecha parênteses. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E Coríntios é o Cristo crucificado, capítulo 1 versículo 23, fecha parênteses. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Segundo Coríntios é a imagem de Deus, capítulo 4 versículo 5, fecha parênteses. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Gálatas é o Cristo que liberta, capítulo 5 versículo 1, fecha parênteses. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Efésios é a cabeça da igreja, capítulo 4 versículo 15, fecha parênteses. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Filipenses é o viver, capítulo 1 versículo 21, fecha parênteses. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filemon é o doador do bem, versículo 6, fecha parênteses. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Hebreus é o sacerdote eterno, capítulo 7 versículo 3, fecha parênteses. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Tiago é o legislador, capítulo 4 versículo 12, fecha parênteses. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir, mas quem é você para julgar o seu próximo? E Pedro é o rei, capítulo 2 versículo 17, fecha parênteses. Tratem a todos com o devido respeito. Amém. Os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Segundo Pedro é o nosso Senhor, capítulo 1 versículo 2, fecha parênteses. Graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. E João é
O Cristo, capítulo 5, versículo 1, fecha parênteses. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Colossenses é o homem perfeito, capítulo 1, versículo 28, nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. E Tessalonicenses é o Senhor que virá, capítulo 4, versículo 14, fecha parênteses. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. E Timóteo é a nossa esperança, capítulo 1, versículo 1, fecha parênteses. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, segundo Timóteo é o nosso general, capítulo 2, versículo 1, fecha parênteses. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. Tito é o nosso Salvador, capítulo 3, versículo 6, fecha parênteses, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Sofonias é o pastor de Israel, capítulo 3, versículo 13, fecha parênteses. O remanescente de Israel não cometerá injustiças. Eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Malaquias é o sol da justiça, capítulo 4, versículo 2, fecha parênteses. Mas, para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Zacarias é o renovo, capítulo 6, versículo 12, fecha parênteses. Diga-lhe que assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem cujo nome é renovo, e ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor.